Nós começamos a edição de hoje com a repercussão aí da primeira fala de Bolsonaro desde que a denúncia foi enviada, então, contra ele para o Supremo Tribunal Federal. Então, nessa primeira aparição pública, Bolsonaro disse que está com a consciência tranquila e que não tem medo da prisão. As declarações do ex-presidente da República foram feitas durante um seminário de comunicação organizado pelo Partido Liberal em Brasília. No discurso de pouco mais de meia hora, Bolsonaro falou que está com a consciência tranquila, criticou a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República também. O ex-presidente foi denunciado junto com outras 33 pessoas. A partir de agora, o STF vai analisar se aceita ou não essa denúncia da PGR. Vamos então conferir um trecho então desse discurso de Bolsonaro, o que ele falou a respeito dessa denúncia. Ao contrário de alguns poucos aqui em Brasília, que no momento mandam muito, estou com a consciência tranquila. Nada mais tem contra nós do que narrativas. Todas foram por água abaixo. Investiram pesadamente agora nessa última, golpe. Quando há uma tentativa de golpe ou golpe em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos todos ficam sabendo. Geralmente quem dá golpe é quem ganha. O golpista não perde. Ou se perder, ele está lascado. Agora o duro é quando você é golpeado, ele te acusa de dar um golpe. Mas não poderia continuar vendo o meu país se deteriorar, se acabar, se afundar. Um país onde se rouba a esperança do seu povo. O tempo todo, vamos prender o Bolsonaro. Caguei pra prisão. Uma fala forte aí de Bolsonaro em relação a essa denúncia, uma fala que foi feita ali justamente para o público dele, o público-alvo, a bolha ali mais bolsonarista, ligada também ao Partido Liberal, e que reforça esse posicionamento de que a denúncia e de que todas as informações contidas aí nessa possível investigação apontam narrativas e faltam provas contra o próprio ex-presidente. É claro, existe aqui todo o trâmite desse processo, a presunção da inocência, o amplo contraditório, a defesa, todos os pontos que devem, mais uma vez a gente reforça aqui, devem ser analisados de forma extremamente técnica. A preocupação com a politização existe e é claro que nós vamos cobrar também quem pode ficar em cima desse caso para fiscalizar, de certa forma, a atuação do STF. Isso vai ser assunto aqui para nossa pauta 2, porque nós temos o posicionamento ou a falta dele em relação aos senadores da República, mas essa denúncia ainda deve repercutir muito. É um assunto que a gente está trazendo ao longo dessa semana. Qual que é a febre que você sente, Carlos Cobalt, desse discurso que Bolsonaro fez ali para o grupo apoiador dele e que foi aplaudido e até mesmo com palavras mais fortes, mais jocosas ali no fim dessa fala? Olha, Bia, de fato o Bolsonaro tem tentado passar essa imagem de que não está se preocupando com a prisão. Não é bem verdade. Os próprios filhos, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, falou dessa preocupação lá. Então existe esse receio, sim. Agora, os atos aí, essas manifestações que estão sendo marcadas para o dia 16, vai servir aí como um grande termômetro da reação aí dos apoiadores, dos eleitores de Jair Bolsonaro. Será uma primeira sinalização aí importante do impacto, né, dessa denúncia junto ao bolsonarismo. E se essa onda de perseguição, de injustiça pegar, com certeza isso reflete lá entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Existe sim, por parte da Suprema Corte, um receio do resultado desse julgamento, de um levante popular, e esses atos do dia 16 vão dar esse termômetro. Agora, da mesma forma que se essa mobilização marcada aí para o dia 16 de março não for tão grande, também tem um reflexo. Tem um reflexo de que Bolsonaro também vai demonstrar aí uma fraqueza junto aos seus eleitores. E é justamente esse impasse, a consequência os efeitos dessa denúncia, é que tem feito muitos políticos aí, muitas lideranças da direita, não se manifestarem em solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente falou aqui, daqui a pouco nós vamos falar desse posicionamento ou a falta dele dos senadores, mas a gente viu, por exemplo,
lideranças aqui, da direita aqui do Paraná, que por enquanto estão quietos. Estão medindo a febre dessa denúncia. Você tem o próprio governador Ratinho Júnior, você tem o prefeito Eduardo Pimentel, você tem a candidata a senadora Cristina Grêmio, ou pré-candidata, o próprio Sérgio Moro, que nós vamos falar daqui a pouco, o Ricardo Barros, deputado federal, que foi líder de Bolsonaro na Câmara. Você tem o prefeito de Foz do Iguaçu, Silva Luna, que foi presidente da Petrobras na gestão de Jair Bolsonaro. Bolsonaro fez questão de ser o primeiro município a pisar no Paraná na eleição de 2024, foi em Foz do Iguaçu, para apoiar o Silvio Luna, e você não viu uma manifestação deles, dessas lideranças. E justamente porque eles estão sentindo a reação dessa denúncia, porque estão vindo novos fatos, as delações começam a aparecer, os detalhes começam a aparecer, e aí eles vão sentir esse termômetro. Muitos desses que eu citei aqui estiveram com o Bolsonaro em 2022, estiveram em 2024 e esperam contar em 2026. A questão é, como que Bolsonaro vai chegar com a imagem dele em 2026. E por que que isso é importante? A direita aqui no Brasil, ela hoje, na verdade desde 2018, ela está personificada em Jair Bolsonaro. Mas ao contrário da esquerda, em que só Lula, o olhar da esquerda é sempre para o Lula, a direita tem um pouco mais de opções. A gente viu nas eleições de 2024 o Pablo Marçal em São Paulo quase superando o candidato de Jair Bolsonaro, o atual prefeito Ricardo Nunes. Por pouco, o Pablo Marçal não consegue elevar esse capital político superando até Bolsonaro. Chegou nas redes sociais um momento até impactar mais do que o bolsonarismo. Então a direita tem esse leque de opções. Hoje está personificado em Bolsonaro, mas essa mudança é mais rápida do que na esquerda. Inclusive, Bolsonaro que interdita, né, o debate em torno de vários nomes que podem aparecer enquanto continua se colocando ali como candidato. Esse ponto que o Carlos trouxe da questão da manifestação popular, né, ser ali um termômetro em relação à tônica, tanto para o judiciário quanto para o campo político, é de plena consciência do Bolsonaro. Tanto que ontem, nesse evento que ele reuniu lá uma série de políticos para fazer um treinamento de mídias sociais para as eleições, né? Tinham deputados estaduais do Paraná participando, tinham políticos do país todo. Ele fez um apelo dizendo: eu quero mais de 1 milhão de pessoas lá em Copacabana, coloquem as pessoas na rua, trazendo força a essa questão para demonstrar, né, que existe uma indignação popular, sustentando, portanto, essa tese de que a denúncia apresentada ao Supremo é vazia. E é por isso que ele também se fez bastante gráfico, vou me referir assim ao palavrão que ele mencionou ali, para dar esse ar de extrema tranquilidade. Tá muito tranquilo, não está convocando exatamente as pessoas em razão disso, mas para que elas demonstrem ali esse apoio todo em relação ao momento que o Brasil atravessa. Agora, quem pode estar enfrentando aí certa dificuldade, eu vou fazer um paralelo aqui com o palavrão, Bia, que foi usado por Bolsonaro, para aspas, relaxar o esfíncter, aqui é o advogado dele, né? Basicamente, porque o advogado dele é o Celso Vilardi, é um advogado tido como técnico, muito conhecido, já atuou em vários processos. Eu lembro dele aqui no Santa Cândida, porque ele era advogado de empreiteiros da Operação Lava Jato, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, fez delações inclusive com o Moro, mas já chegou tomando não do Supremo Tribunal Federal, no pedido que fez em relação à extensão de prazo para apresentar a sua versão. Também parece que não terá grande sucesso quando você conversa no campo jurídico, mas vai buscar a estratégia de tentar anular a delação do Cid em relação a isso. Já está dando entrevistas reclamando do silêncio da comunidade jurídica pelo fato dele não ter acesso às mídias do processo que dão embasamento ali para as alegações feitas pela Procuradoria-Geral da República, e disse ainda já que o Supremo vem correndo, como essa bancada adiantou. A Bia já trouxe a informação, o Carlos também, de que o Supremo faria uma corrida em relação a esse termo. Ele já vem dizendo que nunca viu um Supremo tão eficiente, quase asiática, a coisa lá correndo com altíssima velocidade, né? E aí, dentro disso, existe, apesar da experiência dele de ter operado com a Lava Jato enquanto advogado, também na Castelo de Areia e outras grandes operações representando nomes nacionais, esse pano de fundo
que dá toda essa tensão e potencial explosivo, basicamente, ao andamento desse inquérito, desse processo, perdão, né? A partir da denúncia da PGR. É um cenário aberto eleitoral. O Lula gostaria de ter o Bolsonaro como seu adversário para reforçar o seu discurso e abraçar a militância ali, tendo uma causa em comum, né? Que seria evitar a chegada de Bolsonaro ao poder. Ao mesmo tempo, o cenário da direita, que tem esses nomes que o Carlos trouxe aqui já, né? Muito de olho nessa questão toda de uma possível corrida, caso ele permaneça inelegível, também se encontra com um cenário de forma aberta, completa, porque está todo mundo esperando qual é o impacto que vai acontecer no Supremo, se vai haver uma possibilidade em relação a essa questão dele poder concorrer ou não, se vai haver uma condenação em relação a isso. Então, é um momento de muito potencial de desdobramentos políticos e que é por isso que tem muita gente em segunda marcha também, esperando para ver como é que vai se posicionar ali em cima do muro diante disso tudo. Rafa, você falou em manifestação aí de lideranças até do campo jurídico. Eu lembrei, ontem teve uma entrevista muito importante do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, em que ele se posiciona no seguinte sentido: com temor de que esse processo de Bolsonaro pode ser nulo. E por que isso? Porque ele acredita que Bolsonaro e os outros 33 indiciados não poderiam estar sendo julgados pela Suprema Corte, e sim pela primeira instância, para o juiz de primeiro grau. E por que isso? Porque ninguém mais ali do rol de denunciados tem a prerrogativa de foro. Então, o Supremo Tribunal Federal estaria incorrendo em erro ao julgar esse processo, ao julgar Bolsonaro especificamente no Supremo Tribunal Federal. Até porque um julgamento no Supremo é a última instância, você não tem mais para onde recorrer. O que o ex-ministro aí, que tem um lugar de fala, porque foi até pouco tempo ministro, decano aí do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi muito claro ontem em entrevista à imprensa: não é possível Bolsonaro estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Esse processo corre o risco de terminar numa nulidade. A gente fala tanto, né, em análise técnica desse caso, e já começa essa possível falta de técnica no primeiro passo, que é simplesmente na corte onde o caso está sendo avaliado. A gente continua nesse assunto, mas agora repercutindo ainda com o mundo político, porque diferente dos deputados federais, os quais nós já registramos aqui algumas opiniões sobre esse assunto, os senadores aqui do Paraná preferem não comentar a situação toda envolvendo o Bolsonaro. Nós registramos na edição de ontem o posicionamento, então, de vários deputados da Câmara Federal. Alguns criticaram a denúncia e defenderam Jair Bolsonaro, outros celebraram essa denúncia e a acusação da PGR. É natural a oposição e a situação, o lado bolsonarista e o lado lulista ali da Câmara Federal. A produção do Jornal da Manhã, então, também entrou em contato com as 3 assessorias dos 3 senadores aqui do Paraná para saber a opinião deles sobre esse caso. Entretanto, prestem atenção, Flávio Arnes, Oriovisto Guimarães e Sérgio Moro informaram por meio das assessorias que não iriam comentar a denúncia contra o ex-presidente. Na tarde de ontem, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo dos vídeos da colaboração premiada de Mauro Cid. As informações prestadas pelo ex-tenente-coronel também serviram aí para embasar a denúncia da PGR. Vamos conferir alguns trechos dos vídeos, então, que foram tornados públicos, rodando essa primeira etapa, então, de gravação relacionada à delação de Mauro Cid. De ações que gerassem uma grande instabilidade e permitissem uma medida excepcional pelo presidente da República. Então, uma medida para impedir a posse do presidente Lula. Sim, senhor. Uma medida excepcional sim, senhor. Que impedisse a posse do então presidente eleito. O general Paulo Sérgio, né? O general Paulo Sérgio, ele ficou naquela parte muito voltada na parte das urnas, da busca de uma possível fraude, né? Ele era muito pressionado pelo presidente, né? Porque o presidente queria que ele desse uma resposta dura, né? Que os documentos dele fossem duros, né? Foram bem assertivos, e ele não queria, né? Ele queria ouvir mais a equipe técnica dele. Sobre uma coisa que eu acho que é interessante, é sobre o monitoramento do senhor, né? No que diz respeito ao contato que a gente tinha ciência. O monitoramento, a informação do dia 16, ela foi pedida por esse pessoal.
né? O pessoal queria saber por onde o senhor ia estar. E eu perguntei para o Coronel Câmara, né? E eu não sei bem quem era não conheço o contato dele. Inclusive, uma informação que eu sei, né, até, né, é que um dos contatos dele era um juiz, eu não sei dizer função, mas era um juiz do TSE. E o último monitoramento, que a gente faz aquela brincadeira, né, professora e tal, essa aí foi o presidente que pediu. Essa aí foi o próprio presidente que pediu. Inicialmente eu entendia, quer dizer, para mim já era... Não, tá. Não, a informação é que seria porque eu só ia se encontrar ou com o general Mourão ou alguém do governo dele. Realmente eu não tinha noção que pudesse ser algo grave assim, de sequestro, assassinato, ou sei lá, até que ponto eles poderiam chegar. Ainda ontem, o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, informou que pretende pedir anulação da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Segundo o advogado, Mauro Cid foi pressionado a forma aí de cumprir com esse acordo relacionado à Procuradoria-Geral da República. Tem muita mensagem da nossa audiência chegando sobre esse tema. A Emília Arcego disse, vão prender Bolsonaro de qualquer maneira. O Douglas Rodrigues já jogando lá para a manifestação do dia 16 de março, que vai ser muito importante para também sinalizar ali qual é o momento político em que esse julgamento pode acontecer. O Anderson Ribas, acusar foi fácil, quero ver colocar Bolsonaro na cena do crime. E pelo trecho que a gente vê aqui da delação do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, não existe ali um posicionamento firme, com uma prova firme relacionada a Bolsonaro atuou de forma golpista durante o processo eleitoral. Bolsonaro tentou de fato impedir as eleições, impedir a posse de Lula. Existe a fala de uma pessoa, mas a gente precisa de outras fontes de materialidade. Isso em qualquer investigação, desde a Polícia Civil, a partir de um depoimento, a polícia tem que desdobrar para outras provas relacionadas ao caso. E é isso aqui que a gente fica ainda nessa nuvem, tentando de fato entender quais são a robustez desse processo todo que coloca Bolsonaro em uma trama golpista, como tem sido colocado tanto nessa denúncia quanto já no discurso aí do presidente Lula. Agora, vamos falar também dos senadores, viu? Quem hoje tem o poder de fiscalizar o Senado Federal, aliás, quem hoje tem o poder de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, quem hoje tem o poder de avaliar e garantir que a Corte Jurídica também haja de forma técnica e dentro da lei, dentro de forma democrática, é o Senado Federal. E nós temos nesse momento os 3 senadores do Paraná que não se posicionam nem politicamente, que de certa forma acaba sendo um dever deles para com os eleitores, mas também nem de forma constitucional, a fim de averiguar ou pelo menos de se mostrar disposto ali a acompanhar de perto um processo envolvendo um nome político importante para o Brasil, num momento de polarização, para garantir que todo o procedimento ocorra de forma clara e transparente. É delicado a gente olhar para isso. Temos 3 senadores eleitos e nenhum deles falar sobre o principal assunto político da semana, e inclusive que vai ditar ali o próximo ano e os próximos meses, me espanta de um certo tanto, Rafaela Moron. Bia, tem muita gente espantada também, né? Muitos eleitores e paranaenses aqui aguardando, porque é natural até que se espere ali um posicionamento nesse momento, uma reflexão pelo menos sobre o tema, já que é o assunto que domina as rodas de conversa do país e que tem sim representantes de outros estados, né? E também governadores, deputados, colocando, né, ali publicamente qual é o seu pensamento sobre o que vem se desenrolando em relação a isso. Eu acabei de abrir aqui o X, né? O antigo Twitter aí dos 3 senadores do Paraná e dei uma olhadinha para ver se não tinham atualizado durante a madrugada, que às vezes acontece, né, essas postagens. O Flávio Arnes, um dos últimos posts dele é lamentando a morte do Silvio Santos. Você tem a questão do Oriovisto Guimarães registrando um encontro com o vereador de Paranaguá nas suas redes, né? E o Sérgio Moro, ele chegou até a fazer um repost ali, uma republicação no Twitter, de um trechinho do depoimento Mauro Cid, aquele que ele toma uma dura do Alexandre de Moraes, que viralizou, inclusive, esse trecho com a história da prisão. Mas ele faz um comparativo com um discurso do Gilmar Mendes, na época da Lava Jato, sobre a delação premiada, ter ali um instrumento em que as pessoas eram, de certa forma,
coagidas a falar. Então, né, colocou ali esse comparativo em relação ao instrumento da delação premiada, mas não escreveu uma linha a respeito do assunto. E não deixa de chamar a atenção esse posicionamento um tanto quanto bege em relação ao assunto. Carlos já pincelou um pouco do porquê isso vem se desenhando dentro do campo político, mas existe ali um certo vácuo em relação a isso, né? Fica muito ruim, porque além da questão, por exemplo, de muitos políticos estarem representando e olhando com atenção a questão do processo eleitoral para o próximo ano, é preciso lembrar que eles estão ali representando a população do Paraná e que as pessoas querem entender se existe uma coerência em relação àquilo, ou mesmo, né, um norte, se identificam com aquela representação, com aquele político, de qual é a leitura de momento que ele está fazendo. Eu não acho que político tem que ser comentarista do cotidiano, mas nesse caso, ela é uma exceção e é um assunto que sim, exige de fato um posicionamento das pessoas que representam os estados e as lideranças políticas do país. O Cláudio Pereira está aqui na nossa live falando aqui, ó, que decepção dos senadores. E aí depois pergunta, nem Moro? Pois é, Cláudio, de fato, essa falta aí de manifestação do Sérgio Moro chama atenção por alguns pontos. Número 1, Sérgio Moro foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Deixou a carreira jurídica para ser ministro de Jair Bolsonaro. Então tinha ali uma relação. Na eleição de 2022, ele foi aos estúdios de televisão acompanhar Jair Bolsonaro nos debates contra o presidente Lula. Essa semana, no dia da denúncia, só que mais cedo, a denúncia saiu à noite, na hora do almoço, o Bolsonaro almoçou com Sérgio Moro e outros senadores ali no Congresso. Em 2026, possivelmente, Sérgio Moro vai querer ir atrás do apoio de Jair Bolsonaro. E aí não há nenhuma manifestação, nenhuma avaliação desse período de um fato político de um ex-presidente que está sendo denunciado. E o Sérgio Moro, por enquanto, prefere o silêncio. Chama sim atenção, justamente por essa proximidade. Só que o Moro agora tem que avaliar, porque esse silêncio, a base bolsonarista está olhando para esse silêncio. Você já tem que lembrar que ele já não tem votos na esquerda por causa do julgamento do Lula. E ele está perdendo esse voto da direita. Pode ser, sim, uma perda política, de capital político para Sérgio Moro, já que ele não está sinalizando para o bolsonarismo. Vamos lembrar que ele já tem um arranhão na imagem aí, junto aos eleitores e apoiadores de Bolsonaro, por aquele afago que ele fez durante ali a sabatina ao Senado, do agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, quando ele vai lá abraçar Flávio Dino. Aquilo foi visto pelo bolsonarismo de uma forma muito negativa. E agora esse silêncio, com certeza, pode corroborar esse sentimento de afastamento desses eleitores de Jair Bolsonaro ao atual senador Sérgio Moro. Max Amaral disse aqui, falou, e qual foi o crime da delação? Faltou a parte que o juiz ameaça pai, esposa, filha do delator. Justamente o pessoal repercutindo bastante, o Francisco Amaral, o posicionamento aí de Alexandre de Moraes frente a Mauro Cid durante essa delação premiada. Agora 7h27. Repita. 7h27.